chefes, belezinha? Tudo certo aí com vocês? Trocar uma ideia franca naquele esquema que eu tenho feito aí recentemente nos meus vídeos. Eu não preparei nada aqui, vai saindo de cabeça as coisas que eu tenho pensado, né? E uma coisa que de certa forma é meio que unânime na comunidade, de um modo geral, é essa opinião que o inverno para os homens, né, já estamos nele, que definitivamente ele vai piorar daqui em diante. Até certo ponto, esse é um consenso entre o pessoal da Red Pill e entre o pessoal até da Black Pill. Inclusive o próprio Andrew Tate, numa live que ele participou no canal Fresh and Fit, ele comentou sobre isso, que eu achei muito interessante, inclusive foi até o porquê, trouxe alguns insights para eu fazer alguns vídeos que eu trouxe para vocês recentemente, que eu considero bastante importantes, né? Até inclusive eu sugiro aí para vocês assistirem esses vídeos, principalmente os que eu comento sobre a questão do homem se desenvolver quando ele é mais jovem. As dicas que eu dou lá sobre a aparência, sobre a sua imagem, para te favorecer no sentido de você conseguir procurar um emprego, para você trabalhar, ou para você receber alguma indicação, ou na própria área que você atua, você como autônomo, né? A aparência abre muitas portas, e não só isso, mas também outras dicas que eu falei, quando o cara é mais jovem também, ele se arriscar mais, ele tentar coisas que ele tem vontade, principalmente nessa faixa de 20 a 30 anos, para os caras que são mais comuns, ou para os medianos, que é a maioria da população masculina, assim como eu faço parte também, porque a condição hoje para o homem comum, não só fisicamente, mas também financeiramente, não é muito favorável, né? Generalizando, é claro. Eu compartilho da opinião desses caras, rapaziada, que basicamente hoje nós temos dois sentidos. E se vocês pararem para pensar, no meu caso principalmente, foi o que eu fiz, né? Eu já tentei várias coisas, trabalhei em vários lugares, já comentei isso para os membros recentemente, tive vários empregos, mas eu sempre trabalhei, sempre fui tentando, fiz faculdade, tentei fazer uma matéria primeiro, né? Um curso, não deu certo, depois eu fui para o direito, terminei, tentei a advocacia, tal, passei na OAB, me esforcei, penei um pouco, não consegui ganhar tanto dinheiro, consegui me virar um pouquinho, peguei um cliente aqui, um cliente ali, fazer uma consulta aqui, fazer uns trampinhos de graça para conseguir alavancar o nome, né, construir o nome, tá, aí pegava um contratinho para fazer, coisinhas baratas de R$500, aí assim eu ia acumulando, tal, me inscrevi na Defensoria Pública, que paga bem mal, você pega um processo, trabalha muito nele, recebe tipo 300 conto depois de mais de 12 meses atuando naquela ação, de pessoas que não têm condições de contratar advogado. Eu fui me virando, cara, aí tirei o Cresce também, trabalhei um pouco com o Cresce, aluguei imóvel, corri atrás, captei, tentei fazer meu site, comprei domínio na internet, paguei, até hoje eu preciso ver isso inclusive, né, porque o domínio ainda está ativo. Aí contratei uma plataforma também que gerencia imóveis, gerencia clientes para facilitar para mim, corri atrás disso. E em paralelo eu ia tocando meu canal no YouTube, né, então eu lembro que uma época eu estava trabalhando com advocacia, com imobiliária, com corretagem e com o YouTube, fora a consultoria que eu faço aqui, entre outras coisas, até que chegou um ponto que eu consegui caminhar só com o canal e eu tô aqui até hoje só com isso, né? Já tô abrindo mão das outras coisas completamente, saindo fora quase que 100%. Então, o que eu quero dizer, rapaziada? Eu fui arriscando, cara. Eu fui tentando justamente nessa minha faixa entre 20 a 30 anos, eu não fiz 30 ainda. Nessa fase é um momento que você precisa correr atrás, se arriscar e investir pesado em si mesmo nessas duas áreas que eu falei para vocês que são defasadas para os homens comuns, rapaziada. Aparência e financeiro. E onde eu quero chegar com isso? Tá? Assim como o Andrew Tate comentou que é importante os homens focarem mais nisso, porque a situação vai piorar, o cerco vai fechar cada vez mais, não só referente a relacionamentos ou a situação financeira, mas também política, vai ser cada vez pior para os homens. A legislação a gente já está acompanhando, né? Esse movimento ginocêntrico só se expande cada vez mais, o cerco já está fechando na comunidade, censura o tempo todo, boicote, vocês sabem do que eu estou falando. Então cada vez mais vai ser pior, por isso é importante você formar sua tribo, seu clã, a galera que compartilha ideias com você, a galera que tem ideias semelhantes às suas e os objetivos parecidos também no sentido de ser ambicioso. Isso eu já comentei para vocês, só para reforçar mais uma vez, tá bom? Porque é o seguinte, de um modo geral, tá? Uma coisa que eu creio também que é consenso entre nós é o seguinte, rapaziada. Nós temos duas saídas praticamente que eu enxergo para os homens que não são sheds ou que não são herdeiros e não são outliers, né? Que conseguiram às vezes começar a sua empresa e explodir em 1, 2 anos e se tornar milionário e receber uma renda altíssima. Tem homens aí que são novos, eu já conversei com alguns, de 20 e poucos anos, tipo 22, 23, que começaram um trampo com 18, alguma coisa que eles começaram a fazer mesmo, do zero, e de repente em 3 anos já se tornaram até milionários. Mas a gente sabe que isso é incomum acontecer, isso não dá para você contar com o ovo no cu da galinha. Então você tem que ser realista, como no meu caso, demorou anos para eu atingir uma rendinha legal, entendeu? Ralando desde os 16, cara. Eu comentei para vocês que, cara, até os 27, cara, minha vida foi só estresse.
Só estresse, tomando chuva de moto, só me fudendo, vendendo carro, pagando multa, pagando dívida, pagando faculdade, pagando gasolina, pagando combustível, pagando IPVA, só me ferrando, cara. Até que chegou um momento que eu consegui quitar minhas dívidas, graças a isso aqui que eu estou acertando no momento, né? E eu consegui ter uma folguinha melhor hoje em dia, não só para desfrutar mais do meu tempo, mas também da minha grana. Então demorou bastante para eu conseguir, eu não desisti. Eu falo no sentido de você subir até os 10, 20%, você se tornar os caras que vão se dar bem, que vai ser cada vez mais generalizando e teoricamente falando, né? Você sempre vai ver no seu dia a dia coisas diferentes, rapaziada. Você vai ver um camarada feio, magrelo, ectomorfo do cacete com uma puta mina gostosa, que ela gosta do cara por quem ele é mesmo, e às vezes gosta desse tipo de aparência. Você vai ver bugs na Matrix. Por isso que eu sempre reforcei para vocês, independente das coisas que eu digo nos vídeos, dos rótulos que nós temos, Red Pill, Blue Pill, Purple Pill, Black Pill, não sei o que lá, que eu gosto, eu uso muito. E eu uso muito principalmente porque eu sei que é mais fácil para eu explicar o conteúdo, é mais fácil para esclarecimento, beleza? Por isso que eu uso muitos termos, facilita a explicação, tá bom? Vocês precisam viver a vida real, rapaziada. Vocês têm que viver a realidade, vocês não podem ficar presos só na teoria, porque na prática as coisas sempre vão ser subjetivas e diferentes. Você não vai ver o que eu explico aqui teoricamente, você vai ver muitas vezes o que eu falo aqui, mas nem sempre é ao pé da letra, no sentido literal. Por isso que é sempre importante você também viver a vida real, tá? Não ficar só preso em casa, assistindo internet, sem se relacionar com as pessoas e sem estar curtindo com seus amigos, vendo o que está acontecendo ao seu redor, tá bom? Esse é um ponto. E foi o que eu falei. Porque ou você aprende a seguir seu caminho, ou você sobe nos 10, 20% do topo dos melhores homens, para você ter um pouco de folga e de fôlego e um suspiro, tá? Ou você vai estar cada vez mais complicada a sua situação se você é um cara comum, tanto na aparência quanto na sua situação financeira. Eu escolhi, rapaziada, eu já falei isso várias vezes, por isso que eu falei que esse vídeo aqui é mais uma conversa franca que eu tô tendo com vocês. E eu não quero que ninguém leve isso pro lado pessoal ou como ofensa, não tô atacando ninguém. Se você ficou ofendido ou ficar ofendido com algo que eu disser nesse vídeo, cara, não é nada pessoal e não é nada direto a você para te diminuir. Então você tem duas opções, ou você segue seu caminho, rapaziada, ou você sobe no topo. E eu percebi isso desde o começo, rapaziada. Por isso que eu coloquei o vídeo desse camarada aqui atrás, porque foi ele que abriu meus olhos para isso, com os vídeos dele. Porque ele também reconheceu isso, ele não usou esses termos, mas a forma que ele se expressava também deu para perceber que ele teve a mesma visão. Não talvez não tão clara como eu tenho agora, e explicando de maneira tão esclarecida como eu estou fazendo para vocês, mas ele teve a mesma visão. E aí basicamente é isso, rapaziada. Por que vocês acham que eu usei o termo para vocês? Aprender a seguir o seu próprio caminho. Porque esse negócio não é vou seguir meu próprio caminho, não é assim, é aprender, chefe. Por isso eu disse, você tem duas escolhas, chefe. Ou você aprende a seguir seu próprio caminho, que é o vídeo que eu vou fazer até da White Pill para explicar melhor as dicas que eu vou dar para os caras que vão seguir o próprio caminho. Como eu disse, o cara que, sei lá, é um sub-5 que não consegue sair da zona de rejeição, esse exemplo. Ou acha que não vale a pena o esforço. O suco não vale a espremida. Talvez o cara até consiga, mas eles acham que é muito esforço, isso eu reconheço. Tá? Principalmente relacionamento. É muita coisa que você faz às vezes, aí de repente você consegue uma garota que, como eu falei, com 50 filhos da terceira idade. Por isso que eu vou trazer a White Pill explicando melhor sobre por que você deve fazer o seu investimento pessoal e aprender a seguir seu próprio caminho por outros prazeres da vida que não é associado a você ter uma mulher ou fazer coisas para conseguir. Porque senão pode ser frustrante para você. Você fez, chegou lá e você só consegue mulher com 50 filhos, acima do peso e na terceira idade. Você vai falar, caralho, eu reconheço isso, isso é verdadeiro. E muitos caras nem assim vão conseguir sair da zona de rejeição, nem com essas, não conseguem de jeito nenhum. Então por isso que eu tô falando, rapaziada, que basicamente você tem dois caminhos hoje em dia a você seguir. Ou você sobe nos 10, 20% dos homens, que é o que vão conseguir ter um pouquinho de vida, uma vida melhor, tanto sexual quanto financeira, ou você vai ter que aprender a seguir seu próprio caminho. E eu respeito todo mundo, rapaziada. Eu não tô falando qual que é melhor aqui, eu nunca falei isso, o que eu acho que é melhor. Eu escolhi o outro lado, eu escolhi os 10, 20%, ou o alfa, entendeu? Ou o caminho que eu aprendi com ele, porque eu tive uma conta matemática sobre isso diferente dos caras que seguiram o próprio caminho. Por isso que muitas vezes os caras gostam de ver conteúdo criticando mulher se ferrando, mulher não vale a pena, cara sendo traído pra ele falar, ufa, eu escolhi bem seguir meu próprio caminho. E para manter ele no próprio caminho. Porque a gente sabe como nossa cabeça pensa com mulher, rapaziada, não tem pra onde correr, velho. Só se você tiver algum problema hormonal, entendeu? Ou só se você teve uma criação muito diferenciada, você for extremamente religioso, por exemplo. Mas a gente sabe que o homem pensa em sexo 24 horas por dia, e é uma tentação terrível. Ainda mais quando você vive a vida e você tem internet e tal. Eu evito, eu fujo muito, eu não sigo mulher no Instagram. Eu tento, sabe, não deixar isso me dominar por completo, ficar me torturando. Por isso que eu disse, ou você aprende a seguir seu próprio caminho, que eu acho que é um negócio que é difícil, porque
Para os caras que aprenderam, uma das formas de você se manter, de você não desvirtuar, digamos assim, é você se alimentando com esse tipo de conteúdo que eu também produzo. Criticando mulher e tal, mulher se ferrando, entre outras coisas, que eu uso também como exemplo para trazer uma lição, né, para trazer uma dica e conselho para os caras, e muitos também usam aquilo para se sentirem confortáveis ou se reconfortar em seguir o próprio caminho. Eu reconheço isso. Por isso que eu tô falando, é muito difícil, cara. Os dois são difíceis, rapaziada. Eu não falar qual que é mais fácil, os dois são difíceis. E onde eu quero chegar? Eu não critico eles por seguirem o próprio caminho. Eu não critico um cara que é Volcel. Eu não critico um cara que é incel. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra eles, cara. Até admiro algumas coisas, tá bom? Tenho as minhas críticas, mas não admiro. Só que eles, você vê que eles criticam e atacam muita gente. Mangina, gado, como se todo mundo tivesse que seguir o próprio caminho também, rapaziada. Por isso que eu falo, as pessoas que estão satisfeitas, elas não se importam com o que os outros estão fazendo. Será que eles realmente estão mesmo? Por isso que eu escolhi o outro lado, rapaziada. Eu escolhi subir até os 10, 20%. Ah, mas é uma corrida de ratos. Ah, mas eu não sei. Cara, cada um tem a sua opinião, chefe. Assim como esse aqui pode ser considerado talvez... E assim, não é no sentido de fazer mulher, rapaziada, é você ter um fôlego. É aquela história da gente falar o seguinte, você faz seu investimento pessoal, aprende a fazer pelo seu prazer, e o que vai acontecer depois com o relacionamento com mulher é consequência. Mas a melhor forma de você conseguir ter consequência é você subindo no topo, cara. Chame de aumentar a VSM, use o termo que você quiser. Eu escolhi esse lado. Que foi o que o Andrew Tate falou, que foi o que um cara que eu tava conversando esses dias, ele falou, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Ou você segue seu caminho, você aprende a seguir, que vai ser difícil pra caralho, tá ligado? Ou você sobe no topo, mano. Não tem saída, velho. Não tem o que fazer. São dois caminhos que os homens vão ter e vai piorar cada vez mais. E assim como o Whitney Waffles fala, o Sub-5 provavelmente vai se tornar... Eu concordo com ele que a Black Pill é o futuro. O Sub-5 vai se tornar Sub-6 e pode chegar até se tornar Sub-7. Que a régua das mulheres vai continuar aumentando cada vez mais e a aparência vai ser o que mais vai valer daqui em diante. Você vê que todo mundo está recorrendo a procedimentos estéticos, homens e mulheres, e a aparência está sendo cada vez mais relevante na sociedade. Graças a essa tranqueira aqui, chamada smartphone principalmente. Essa é a realidade, rapaziada. Eu notei isso, eu percebi isso, eu falei, velho, eu tenho tempo ainda, entendeu? Eu não tenho por que desistir, por que desanimar, e eu vou abraçar essa caminhada e eu vou tentar subir no topo, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para subir no topo. Esse é meu lema. E como eu falei, cada um tem a sua definição. O meu sentido foi esse que eu escolhi, rapaziada. Foi o que o Alpha Male Strategies falou. Eu sei que tá uma merda, eu sei que os homens estão no inverno, eu sei que as mulheres muitas estão usando e abusando do poder sexual que elas têm por OnlyFans, por Instagram, por qualquer outra mídia social. Eu sei de tudo isso, eu já sei como está a natureza feminina, eu já sei como está o mercado de relacionamentos, eu sei como estão as coisas para os homens, e agora, o que eu faço? Por isso que eu decidi evoluir o máximo que eu puder e chegar lá no topo. Esse é o vídeo de hoje, um abraço.